Graça e paz, boa noite. Meu nome é Daniela, sou uma das pastoras da Igreja Batista Betel no Flamengo e você está participando conosco nesse momento da nossa célula online, que é promovida pela Igreja Batista Betel aqui no Facebook da igreja, promovida pelo NC Betel. Então, quero dizer para você que nesse momento está participando conosco aqui pela primeira vez, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E para você que já nos acompanha todas as terças-feiras, como é bom poder contar com a presença de vocês. Então, nesses momentos iniciais da live, a gente cumprimenta as pessoas que estão chegando, parabeniza os aniversariantes, de maneira que se você tem alguém que você queira parabenizar, porque fez aniversário durante essa semana, essa é a sua oportunidade. Vou cumprimentar aqui a irmã Márcia, boa noite, graça e paz, irmã Márcia, a minha mãe, graça e paz, Leci também, graça e paz, Leci. Mais alguém está aí na live e quer nos cumprimentar? Irmã Auxiliadora, a paz do Senhor Jesus, irmã Auxiliadora, que bom estar aqui. Mais alguém? E também quero aqui dizer para vocês, né, que se vocês estão se lembrando de alguém que fez aniversário da última terça-feira até hoje, querem aqui parabenizar esse espaço, nós estamos também dedicando para esse tipo de saudação, né? Graça e paz, Cássia, boa noite. Quem mais está conosco aí nessa live hoje? Jerusa. Paz, queridos irmãos, estamos juntos para a glória de Deus. Pastora Daniela. Amém, Jerusa. Que bom você estar hoje aí em casa e pode acompanhar a gente, né, Jerusa? Érica, que bom você, Érica, aqui. Boa noite, a paz do Senhor. Quem mais está com a gente aí nessa live hoje? E aí, pessoal, vocês se lembram de alguém que fez aniversário? Eu não estou conseguindo lembrar de ninguém. Tá chovendo aí, gente? Aqui tá armando uma chuva, uma tempestade, mas ainda não caiu, não. Quem mais está aí com a gente nessa live? Mirlene, boa noite, graça e paz. Aproveitando aqui, né, a entrada da Mirlene, quero dizer para vocês que semana que vem o nosso Falando de Fé é com o Colégio Batista Betel e a gente vai falar de fé junto às professoras, né? Mirlene, Andréia, que não está, né, como professora, mas como diretora da escola, e a Isabela. Então, que você não perca, será semana que vem, falando de fé com o CBB, Colégio Batista Betel. A Cássia está dizendo aqui que a irmã dela e a sogra fizeram aniversário, Cássia, é isso mesmo? Que as bênçãos do Senhor possam alcançá-las. Ah, sim. Possa alcançar sua família, né? Que aniversariou aí, a sogra e a irmã. Que bênção. Que Deus possa estar abençoando grandemente. Mais alguém está aí, quer se manifestar? Terça-feira que vem, falando de fé com o CBB. Convide as pessoas para participar. É sempre muito bom quando a gente ouve as pessoas dando seus testemunhos, não é verdade? Terça-feira passada, terça-feira passada a gente teve falando de fé com as enfermeiras, e foi muito bom ouvir todas aquelas experiências, não foi, gente? Vocês gostaram? Foi muito edificante. Eu tive muitos retornos daquela live. Aí, a Jerusa está dizendo que está com saudade de você, Cássia. Bem, 19 horas e 35 minutos. Eu quero convidar vocês a estarem orando comigo para a gente iniciar mais uma célula para a glória do Senhor. Amém? Tiago está aqui dando boa noite a todos. Vamos orar então.
Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por essa noite, por tudo que o Senhor faz e tem feito em nós e através de nós, e especialmente por quem o Senhor é. Deus poderoso, Senhor soberano, Pai amoroso, que cuida das nossas vidas, que nos abençoa com o seu amor leal. Nessa noite, que a tua palavra alcance vidas, mentes, corações, que ela seja transformadora de realidades, que ela promova a tua vontade, que ela estabeleça e firme os teus propósitos, que o Senhor possa, nesse momento, usar esse ambiente, esse lugar para manifestar a tua vontade, a tua glória e o teu querer. É o que te pedimos nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? A Cássia está respondendo que também está com saudades, a irmã Vera chegou, a paz do Senhor. Que bom, né? Então, olha só, hoje eu quero ler com vocês o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versos de 8 a 10. A Lídia também chegou aqui, né? Que bom, Lídia, você aí. Então, 1 Crônicas 4, de 8 a 10 é o texto que eu vou ler nessa noite. Está escrito assim: E Cós, que gerou Anube, Isobeba e os clãs de Arel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Outras versões dizem o mais ilustre, o mais importante. Outras dizem ele suplantou seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Paz do Senhor, irmã Marinha. Então, quando a gente vai ler crônicas, principalmente esses capítulos iniciais ali, a gente está lendo uma sequência genealógica, são vários nomes que estão sendo citados ali, essa descendência. E quando a gente, de repente, se depara no meio dessa lista enorme, extensa de genealogia, a gente se depara com esse texto, parece, num primeiro momento, que ele está fora de lugar, porque ele surge no meio de mais de 500 nomes que estão sendo citados, que estão sendo ali narrados, a genealogia, né, de várias, uma genealogia extensa. E no meio desses mais de 500 nomes surge ali uma oração. E essa oração recebe ali nesse texto um destaque muito especial. E essa oração, claro, né, ela não está ali sem razão, não é sem motivo, ela surge em função ou talvez em razão de um nome. E hoje nós vamos falar sobre essa oração, que é a oração de Jabes. Quem aí já ouviu falar de Jabes? Todo mundo, né? Jabes é um personagem muito interessante, como ele surge aqui nas Escrituras, como a Bíblia vai tratar a história de Jabes. O nome Jabes e a palavra dor no hebraico tem uma pronúncia muito semelhante. Aí eu gostaria que você pensasse comigo o seguinte: já pensou todas as vezes que você vai pronunciar o nome de alguém, a lembrança que vem ao pronunciar esse nome é uma lembrança de dor? Já pensou? Né? O nome Jabes significa o que causa sofrimento, de forma que a sua pronúncia ela não tem um bom anúncio. Né? Imagina o significado. O que causa sofrimento quando você está chamando a pessoa? O que causa sofrimento não é um bom anúncio. Esse nome não tem um bom anúncio, ele mais parece um mau agouro, né? Parece até um desejo ruim que você está proferindo ao falar aquele nome. A Bíblia dá muita ênfase, dá muito destaque aos significados que os nomes carregam, né? Porque
quando você profere um nome, é como se você estivesse ministrando sobre aquela pessoa aquilo que o seu nome diz sobre ela. Só que quem deu esse nome a Jabes foi sua mãe. E o motivo, o texto diz, o verso 9 diz que ela deu a Jabes esse nome, o que causa sofrimento, porque foi isso exatamente que aconteceu quando ele nasceu. Ele nasceu causando a ela um sofrimento muito grande. O texto diz sobre isso, ela falando, porque com muitas dores eu dei à luz a esse menino. E é interessante porque, de forma geral, a gente sabe que é com dores que as mulheres têm seus filhos, não é? De uma forma geral. Está sobre a mulher essa sentença: com dores darás luz a filhos. Então, quando ela diz porque ele se chama aquele que causa sofrimento, porque foi com muitas dores que eu dei à luz a esse menino, a gente precisa parar para pensar que a primeira experiência dessa mãe com essa criança é uma experiência muito dolorosa. De fato, esse menino ao nascer lhe causou um extremo sofrimento. Daí eu quero levar vocês a pensar nessa noite comigo, vamos refletir juntos sobre experiências dolorosas que, de repente, na vida a gente enfrenta, né? Em algum momento da nossa vida, a gente tem uma experiência dolorosa. E experiências que muitas vezes, por tão marcantes e dolorosas que são, nos marcam para a vida toda. Não é verdade? A experiência do nascimento do Jabes não foi uma experiência muito boa para sua mãe, marcou a vida dela e ela deixou isso registrado como memória para esse menino, né? Ele causou um extremo sofrimento. Existem experiências dolorosas que nós vivemos na vida que nos marcam para o resto da vida. O passado, ele pode nos influenciar mais do que a gente gostaria. As experiências que a gente viveu ruins podem nos influenciar mais até do que deveriam, né? Há dores no passado por experiências vividas que muitas vezes a pessoa tenta, mas não consegue superar. Existem feridas na alma que, assim, demoram a sarar, não saram com facilidade, né? Existem alguns traumas que não vão embora de jeito nenhum, né? Eles estão ali como fantasmas para atormentar, para lembrar que aquilo aconteceu um dia, né? Para fazer com que você fique preso àquela circunstância. Aí, nessa noite, eu quero perguntar para você: será possível se libertar de tais dores? Será que a gente consegue desvencilhar desses julgos, né? A Nilma chegou, irmãos. Jabes foi um homem que, apesar de ser carimbado pelo nome, né, aquele que causa sofrimento, ele fez algo em favor da sua própria história para superar aquela experiência dolorosa que marcou o início da sua vida. Por isso, talvez seja que o texto mostra para nós que ele foi tido como o mais nobre dos seus irmãos, ou o mais ilustre, ou aquele que veio até suplantar seus irmãos. Por quê? Porque apesar de ter vivido uma experiência muito dolorosa e, quem sabe, talvez até traumática, ele não se conformou com aquela sentença de derrota sobre a sua vida, como aquele que causa sofrimento. Porque ele causou um sofrimento primeiro ali à sua mãe, ele não aceitou que a sua vida fosse assim, que ele fosse aquele que fosse, durante toda a sua vida, causar sofrimento, quem sabe até mesmo a ele, as pessoas ao seu redor, a sua família, as pessoas que ele ama, né? Sua mãe lhe deu esse nome porque foi com dores que ela deu à luz a ele, mas ele reagiu a essa situação e buscou superar essa experiência ruim do seu nascimento. E isso é uma lição para nós, irmãos. São poucos versículos, mas de uma lição profunda para cada um de nós. Existem experiências, sim, que nós vivemos e são muito difíceis, que muitas vezes podem até querer mudar o nosso nome, manchar nosso caráter, determinar o nosso futuro, mas a verdade é que, mesmo que nós tenhamos passado por algo muito difícil na vida, nós não podemos permitir que isso venha determinar o nosso futuro.
O que vai determinar o nosso futuro é o que nós vamos fazer com a experiência que nós vivemos. Se você ficar preso a uma situação que você viveu no passado, você vai se tornar refém dessa situação, né? E vai ficar refém dela para o resto da sua vida. Mas se você reagir, você poderá ter, a partir daquela experiência ruim, uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova história poderá ser contada a partir do momento que você reagir a essa experiência que você teve, né? Sabe o que o Jabes fez, né, com essa experiência que ele viveu? Qual foi a reação? Ele não se fechou e falou: "Ah, esse é meu fim, né? Dentre os filhos da minha mãe, fui eu que lhe causei tanto sofrimento. Esse é meu destino. Assim será a minha vida. Fiz minha mãe sofrer, também sofrerei por minha própria causa. Farei as pessoas que estão próximas a mim sofrerem também." Não, a reação dele não foi essa, de ficar nesse lugar de vítima, de sofredor, não. A Bíblia diz que ele orou e ele poderia, sim, né, ter sido fruto de uma experiência ruim, mas não teria de ser para sempre assim, e por isso ele orou. E a oração que Jabes fez precisava realmente estar ali, no meio daquela genealogia de mais de 500 nomes. Sabe para quê? Para mostrar para mim, para você, para mostrar para todos nós que uma oração pode mudar um nome, que uma oração pode mudar uma história, que uma oração pode mudar uma família, pode mudar um país, pode mudar uma geração, que uma oração pode mudar a vida de uma pessoa. Pois é, a irmã Marinha está falando de uma experiência dolorosa que ela viveu aqui na infância, né? Minha mãe me ganhou e foi jogada na rua como um animal, tá vendo, né? E uma experiência dolorosa que ela viveu. Então, veja a oração que ele fez. Ele disse: abençoa-me e aumenta as minhas terras. A Bíblia diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel e disse: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Então, Jabes orou ao Senhor e na sua oração ele fez 4 pedidos a Deus. Nesse pequeno trecho, ele fez 4 pedidos. E quando a gente começa a ler esse versículo e vê ele falando assim, e Jabes orou ao Deus de Israel e disse: abençoa-me. Quando eu estava meditando um pouquinho nesse texto, me fez lembrar aquele costume mais antigo, meus pais me ensinaram, quando a gente chegava perto de um parente, de um avô, de uma avó, de um tio, que a gente tinha que pedir a bênção, né? A bênção, tio. Quando eu estava lendo esse texto, me fez lembrar um pouco disso, sabe? Porque Jabes se aproxima de Deus como quem precisa dessa bênção, sabe? Dessa bênção que pode mudar aquela história. Dessa bênção que pode mudar a sua vida. Ele diz: abençoa-me, ou seja, o Senhor tem o poder de mudar isso, de reverter essa situação. A sua bênção vai fazer uma diferença enorme na minha vida, né? Então, ele, primeiro nessa oração, ele clama pela bênção de Deus, ele roga a bênção de Deus. A irmã Nilma está dizendo aqui: ele desvaziou os poréns da alma dele. Isso é uma bênção, uma ótima reflexão para todos nós. Amém. A irmã Marinha está dizendo: mas Deus, cuidando dela, ela aceitou Jesus e foi salva. Tá vendo? Deus mudou a vida dela, né? Então, Jabes chega diante de Deus e diz: Senhor, eu quero muito a sua bênção. Vocês veem isso no texto? Eu quero muito a sua bênção. Apesar do seu nome declarar, anunciar uma má sorte, uma experiência ruim vivida, ele não se sujeitou a essa situação, né? Não se tornou refém dela. Uma nova história poderia ser contada a respeito dele a partir da bênção de Deus, né? A bênção de Deus seria um divisor de águas na vida de Jabes, seria um Jabes antes e depois da bênção dele.
Jabes sabia que ele podia recorrer a Deus porque o Senhor era aquele que poderia mudar o destino dele. E nessa noite eu fico pensando, sabe? Nós sabemos que também podemos recorrer a Deus, que Ele pode mudar o destino, que Ele pode mudar o futuro, que Ele pode nos mudar, Ele pode transformar a nossa vida, né? Nós também sabemos que podemos recorrer a Deus. E será que temos recorrido ao Senhor como aquele cuja bênção vai fazer uma enorme diferença na nossa vida? Jabes foi um homem que valorizou a bênção de Deus, irmãos. Vocês conseguem perceber isso? Ele valorizou a bênção de Deus. Infelizmente, existem pessoas que não conseguem valorizar a bênção de Deus na vida delas. Não conseguem reconhecer o valor que as bênçãos de Deus têm, que a bênção de Deus tem. Quantas pessoas julgam que as bênçãos espirituais não são tão importantes assim, né? Não fazem tanta diferença, acham que elas não têm o poder para mudar a vida, mas isso é um engano enorme. O diabo, ele quer que as pessoas acreditem nessa mentira. Isso é um verdadeiro engano. As bênçãos de Deus são valiosas. As bênçãos de Deus são as melhores bênçãos, não é? As bênçãos de Deus, elas são reais e produzem efeitos reais na vida daqueles que a buscam. A bênção de Deus, irmãos, ela é algo tão valioso que nenhum de nós pode, pelos seus próprios méritos, alcançá-la. Nós não podemos fazer nada por nosso próprio esforço para alcançar a bênção de Deus, né? Nós não podemos fazer uma barganha, nós não podemos fazer um comércio com a bênção de Deus, porque não tem como a gente alcançar a bênção de Deus dessa maneira. A bênção de Deus não está à venda no supermercado, não está na internet, não está em nenhuma prateleira, né, de uma livraria, não. A bênção de Deus não está à venda, não é comercializada, não é assim que se alcança a bênção de Deus, mas a bênção de Deus está disponível para todos aqueles que desejam e a buscam de todo o seu coração. É Deus que dos altos céus concede a sua bênção. É o Eterno que abençoa, é do alto que ele abençoa, né? E quando o Eterno abençoa, está abençoado. Deus concede a sua bênção para aquele que sabe reconhecer o valor que ela tem. Aquele que não sabe reconhecer o valor da bênção de Deus não será abençoado por ela. Vocês concordam comigo? Né? Então, ao invés de ficar simplesmente pensando na experiência ruim e difícil que marcou o início da sua vida, como aquela pessoa que fica olhando a vida inteira pelo retrovisor, Jabes não ficou olhando para o passado, ele olhou para o alto, ele olhou para cima, né? Ele olhou para aquele que tinha a bênção, ele reagiu, não se conformou com o seu passado de dor. Né? Ele sacudiu o jugo do passado, falou, não, eu não vou ser refém, não. Pode ser realmente que eu causei muito sofrimento à minha mãe quando eu vi ao mundo, mas não será assim a minha vida. Não sofrerei, não farei ninguém sofrer, né? Ele entendeu que a sua vida não precisaria ser uma jornada de dor, mas uma caminhada a partir da bênção de Deus, né? Então, ele valorizou a bênção de Deus, ele a desejou, ele a buscou, ele clamou por ela, ele pediu a bênção do Senhor, e a bênção de Deus é a base para todas as outras bênçãos que nós precisamos. A Bíblia vai dizer a respeito da bênção de Deus que ela enriquece a nossa vida. A bênção de Deus enriquece a nossa vida e ela não traz dor alguma. A Mirlene está dizendo, a bênção de Deus é derramada sobre nós pela graça. Obrigado, Senhor. Sim. Única, exclusivamente pela graça de Deus. O que nós podemos fazer é buscá-la e desejá-la de todo o nosso coração. Então, Jabes entende que a bênção de Deus vai ser um divisor de águas na sua história, que a bênção de Deus vai ser um divisor, né, de águas na sua vida. Ele vai poder traçar a partir da bênção de Deus uma caminhada diferente daquela que está sentenciada sobre ele, uma jornada de dor, aquele que causa dor. Não, a bênção de Deus vai mudar esse destino. Ele foi direto na fonte, né, Mirlene? Foi sábio.
Então, a primeira coisa que Jabes faz, né, o primeiro pedido que ele faz nessa oração é: me abençoa, me abençoa, Senhor, né? Me abençoa, a sua bênção faz diferença, eu valorizo a sua bênção, né? E a segunda coisa que ele faz é, ele clama pela prosperidade de Deus, ele diz: aumenta as minhas terras. Outra tradução diz assim: alarga as minhas fronteiras. Fronteiras aqui não significa simplesmente terras. Por isso, algumas versões trazem terras e outras não. Porque não significa simplesmente terras. Jabes, quando ele fez esse pedido para o Senhor alargar as fronteiras, alargar as terras, o que ele estava falando para o Senhor é: mais, me dê mais e maiores oportunidades para realizar os seus propósitos na minha vida. Que Jabes está falando aqui: alarga as minhas fronteiras, ele estava dizendo: Senhor, eu não nasci para ser só isso, não. Eu não aceito ser limitado, estar limitado a uma experiência que eu vivi dolorosa um dia. Eu não nasci para ser só isso. Alarga as minhas fronteiras, me dê maior e melhores oportunidades, Senhor. E sabe, quando você pensa em alargar a fronteira, você está pensando em vários aspectos da vida. Você está pensando no aspecto espiritual da sua vida, você está pensando no aspecto material da sua vida, no aspecto físico, financeiro, familiar. Ele está dizendo: me dê maiores e melhores oportunidades, Senhor. Alarga, né? Eu não nasci só para isso. O Senhor tem mais para mim e eu quero me apropriar daquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, eu fico pensando hoje, você que está ouvindo essa palavra, sabe? Não sabe, o Espírito Santo está dizendo no seu coração: você não nasceu só para isso. Existe mais para você. E Deus é aquele Deus poderoso que pode alargar as nossas fronteiras, né? Que pode alargar as nossas terras, que pode nos dar mais espaço. O que ele está pedindo a Deus aqui é mais espaço, é mais oportunidade, é mais influência. Sabe para quê? Para ele ser uma bênção nas mãos de Deus. Porque olha só, se inicialmente ele começa reconhecendo, desejando e valorizando a bênção de Deus, quando ele diz: eu quero a sua bênção, alarga as minhas fronteiras, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: Senhor, me dê mais oportunidades para eu ser bênção nas suas mãos. Me dê mais oportunidades, mais influência para eu ser bênção nas suas mãos. Me dê, Senhor Deus, mais espaço para que eu venha ser bênção nas suas mãos. Irmãos, isso é lindo. Deus quer sim alargar as nossas fronteiras. Senhor quer sim nos dar mais influência. Sim, Ele quer mesmo nos dar mais oportunidade, mais espaço para que nós venhamos ser mais bênção nas mãos dEle. Amém? Você toma posse dessa palavra para a sua vida nessa noite, né? Ele clamou por essa bênção, por essa prosperidade de Deus. Alargue as minhas fronteiras. Hoje você que está me ouvindo, queria tanto que você pensasse sobre isso. Deus, eu não nasci só para isso. Existe mais do Senhor para minha vida. Existe mais do Senhor para mim. E o ano está acabando. Sempre quando o ano está encerrando, a gente começa a fazer as nossas reflexões, né? As reflexões de todo o ano, de tudo que vivemos, de tudo que passamos, até que a gente agradece, né? E faz novos votos. E começa a pensar no futuro, sabe? Ano que vem tá aí, tá às portas. E a gente vai aonde que os nossos olhos enxergam. Então, nessa noite, eu quero pedir ao Senhor, por você, pedindo para Deus ampliar a sua visão, porque a gente vai onde os nossos olhos nos levam, né? Que os seus olhos se abram para que você possa ver que não é só isso, tem mais de Deus para sua vida. E o ano está aí começando, e que seu coração se enche de expectativas para que as suas fronteiras possam se alargar, amém? Para que você venha ser mais bênção na mão de Deus, como Jabes desejou isso, né? E orou. Então, Jabes
clamou a presença do Senhor, a bênção dele, ele clamou a prosperidade de Deus, abençoa, né? Alarga as minhas fronteiras. Eu não nasci só para isso. Tem mais do Senhor para mim e eu quero me apropriar de tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, para minha família, para minha casa. E ele também clamou pela presença de Deus. Jabes continuou, diz o texto, que a tua mão esteja comigo. Outra tradução diz, que seja comigo a tua mão. Ah, eu tenho certeza que você que está me ouvindo nessa noite, ouvindo tudo que a gente tem na Bíblia sobre Jabes, está aí nessa oração. Tenho certeza que você está ficando fã desse Jabes. Eu não sei como que você pensa em Jabes, mas eu penso nele como um jovem, sabe? Um jovem rapaz que desejou e clamou pela bênção de Deus e teve a sua vida transformada, né? Jabes aqui quando diz que a tua mão esteja comigo, Senhor, que a tua mão esteja comigo. Quando eu estava pensando sobre esse texto, me veio à memória Moisés, sabe? Quando ele está ali caminhando, liderando aquele povo rebelde, aquele povo difícil de lidar, né? Difícil de liderar. Não era difícil, era muito difícil caminhar com aquele povo. E quando o Senhor fala para ele assim, eu não vou mais no meio desse povo, né? Eu não quero estar no meio deles, eu não posso estar no meio desse povo. E aí Moisés diz para o Senhor assim, Senhor, não me faça arredar o pé desse lugar, se a sua presença não for comigo, né? Eu acho isso tão lindo, né? Moisés reconhecendo que sem o Senhor ele não seria capaz, né? Então ele diz, e o Senhor responde para ele, né? O Senhor fala para ele assim, a minha presença irá contigo para te dar paz. E é linda essa experiência. A Milene está dizendo aqui, principalmente esse ano, que Deus nos abençoe e continue nos guardando e livrando de todo mal. Amém. Então, a gente está falando de experiências traumáticas, difíceis, né? Esse ano é um ano que revelou experiências difíceis em vários aspectos da vida para vários tipos de pessoas, né? E o que nós estamos nessa noite falando é que a bênção de Deus, ela vai fazer diferença na vida das pessoas, por mais difícil que esse ano tenha sido para tantas pessoas, a bênção de Deus vai fazer diferença. Você acredita nisso? Então, Jabes diz que a tua mão esteja comigo. E me fez muito lembrar Moisés. E o Senhor diz assim: a minha presença vai com você para te dar paz. Eu fico pensando assim, como Deus deseja estar com aqueles que querem estar com Ele, né? Eu amo os que me amam e os que me buscam, esses me acham, né? O Senhor quer estar com aqueles que desejam estar com Ele. E Ele faz questão disso, que a tua mão esteja comigo. Senhor, que a tua mão esteja comigo. Isso é lindo, irmão. O que já está dizendo aqui é o seguinte: Deus, eu não quero só as suas bênçãos, né? Eu não quero só as suas bênçãos. Eu quero o Deus das bênçãos. Que o Senhor esteja comigo, né? O, o doador, ele é maior que as suas dádivas. O abençoador é maior do que as suas bênçãos. O que Jabes está dizendo para Deus aqui é o seguinte: eu não quero só as suas mãos, aquilo que o Senhor pode fazer, eu quero desfrutar daquilo que o Senhor é, né? Que a tua mão esteja comigo. Ele queria mais de Deus, né? Queria mais. Jabes desejou mais de Deus. Ele ansiava por Deus. Muitas vezes na vida a gente pode passar por algumas situações que a gente deseja muito a ajuda dos homens, né? Jabes mostrou claramente que ele queria a mão de Deus conduzindo a sua vida. As pessoas podem sim nos ajudar, elas podem ser bênçãos na nossa vida, podem ser instrumentos de Deus para a nossa vida, mas, sabe, ninguém pode ser mais desejado do que o Senhor, né? Mais do que a ajuda dos homens. Jabes queria a mão de Deus conduzindo a sua vida. Penso que seja o mesmo que Deus deseja para nós, não sabe? Mais
do que a ajuda do meu pai, mais do que a ajuda da minha mãe, do meu esposo, do meu filho, do meu irmão, da minha irmã, mais do que a ajuda da igreja, mais do que a ajuda do pastor e dos líderes, mais do que tudo isso, Senhor, que a tua mão esteja conduzindo a minha vida, né? Mais do que tudo isso, para superar as dores, para superar dificuldades, para enfrentar com ousadia os desafios que muitas vezes se interpõem no caminho, nós precisamos da presença de Deus que nos fortalece, que enrijece os nossos braços para a luta. Nós precisamos do Senhor e ninguém pode substituí-lo, né? Ele pode sim usar pessoas e ele usa, né? Mas ninguém pode substituí-lo. A mão que tem que conduzir a nossa vida é a mão de Deus. Vocês concordam com isso? A mão de Deus é que deve nos conduzir pelo caminho. Então, Jabes pede a bênção do Senhor. Ele pede que o Senhor alargue as suas fronteiras, que o Senhor o prospere, né? Eu não nasci só para isso, Senhor, né? Dê-me mais oportunidades de ser bênção nas suas mãos. E ele diz que a sua presença seja comigo. Que a sua presença seja comigo. É a presença de Deus na vida da gente, conduzindo a vida da gente, é que vai fazer a gente caminhar em triunfo. Que vai nos dar a vitória, né? É Ele que nos concede a vitória. É a presença dEle, né? A Ana Paula tem uma música que eu acho muito bonita. Eu acho que ela cantou com Paul Wilbur essa música, dizendo assim, na tua presença sou fortalecido, né? Em tua presença, Senhor, meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar, buscando a tua face, habitando na graça, em tua presença, ó Deus. É o lugar seguro onde eu quero estar. A tua presença é o lugar seguro onde que eu quero habitar. O que eu preciso todos os dias da minha vida é a tua mão conduzindo a minha história, conduzindo os meus dias. Eu preciso da sua presença comigo. Você pode dizer isso aí na sua casa, onde você está nesse momento ouvindo essa palavra. Eu preciso da sua presença comigo, da sua mão conduzindo a minha vida, da sua mão conduzindo a minha história, da sua mão conduzindo os meus dias. Eu preciso do Senhor, Deus. O que ele está dizendo aqui é isso. Eu desejo a sua bênção, eu quero que o Senhor me dê oportunidades, mas eu preciso da sua presença comigo todos os dias. A Alessandra dizendo aqui, cheguei, paz, pô. Você chegou e a chuva também, viu, Alessandra? Então, ele pediu isso e ele pediu que o Senhor o preservasse do mal. Está escrito assim, guardando-me de males e livrando-me de dores. Ou outra versão diz assim, me preserva do mal para que eu fique sem dores. Olha só, Jabes, ele entende que a vida é cheia de perigos. Irmãos, a vida é cheia de perigos. Nós estamos correndo perigo o tempo inteiro, né? Primeiro que nós temos um inimigo que ele não dá trégua para nós. A Bíblia diz que o diabo, o nosso acusador, ele está diante de Deus dia e noite, né? Nos acusando diante dele. A Bíblia vai falar que ele está ali, andando ao redor, procurando alguém que possa tragar, como um leão. Ele está ao redor. Então, assim, Jabes entende que a vida é cheia de perigos e que ele precisa, né, de livramento. Ele tem inimigos fora, que estão torcendo para o seu mal, e ele tem inimigos dentro, que também estão ali batalhando para que ele venha sofrer, né, para que ele venha se aprisionar. E ele clama aqui pela proteção divina. Eu preciso que o Senhor, né, me livre, eu preciso da sua proteção, né? Ele deseja a proteção de Deus tanto em relação ao maligno, ao mal que vem de fora, quanto para a aflição que ele pode provocar. A Sônia está dizendo assim, eu preciso de ti, meu pai. A Érica também. A Mirlene está lembrando da música, né? É na tua presença que eu quero estar. É verdade. Então, ele roga. E quando eu estava pensando também aqui nesse texto,
Eu me lembrei de Jesus, sabe? O Senhor orando por nós, dizendo assim: eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os guarde do maligno, os livre do maligno. E foi exatamente isso que Jabes fez. Pediu ao Senhor que o livrasse do maligno, né? Que ele não caísse nas suas teias, que ele não caísse nas suas redes, que ele não ficasse aprisionado pelas suas artimanhas, mas que o Senhor o guardasse do mal e o livrasse das dores, né? Porque a vida dele foi carimbada assim, foi sentenciada dessa maneira. Ele nasceu para ser um homem de tristezas, né? A sua mãe lhe deu esse nome. Aquele que causa sofrimento, porque ele causou a mim, sua mãe, um extremo sofrimento. E ele está fadado a ser a vida toda aquele que causa sofrimentos. Ele nasceu para ser um homem de tristezas, né? E certamente seria essa a investida do diabo contra a vida dele. Mas Deus tinha poder para livrá-lo daquele mal. Deus tinha poder para revogar aquela sentença de sofrimento, né? E de dor. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele foi na fonte, né, Mirene? Foi na fonte. Foi na pessoa certa. Aquele que poderia revogar aquele decreto que estava sobre a sua vida. Um homem destinado a sofrer. Quem sabe você está me ouvindo nessa noite e você sente que existe sentença sobre a sua vida. Existem coisas que estão sempre acontecendo com você, como se fosse para ser sempre assim. Sempre isso acontece comigo, né? Eu nasci para sofrer, eu nasci para essas coisas darem errado, né? As coisas nunca dão certo para mim. Quantas pessoas têm sentenças sobre a sua própria vida, carregam nos seus lábios sentenças dizendo sobre si mesmo, né? Eu nasci para sofrer, as coisas não dão certo para mim, sempre acontece alguém, sempre surge alguém, essa situação se repete na minha vida. Olha, Jabes nasceu para ser um homem de tristezas. E certamente ele seria, porque o diabo, ele investe contra as nossas vidas, ele veio roubar, matar e destruir. Esse é o seu plano, ele é o ladrão, né? Ele veio cumprir a sua função, mas o Senhor tem o poder de revogar sentenças sobre a nossa vida. Quem sabe você está me ouvindo, você tem uma sentença de alguém que nunca ia dar em nada, que nunca ia ser feliz. Nessa noite, eu quero dizer para você, vá direto àquele que tem o poder de revogar decretos, que tem o poder de revogar sentenças. Foi o que Jabes fez. Então, olha só que interessante, irmãos. A breve, né, mas intensa biografia de Jabes, porque tudo que sobre Jabes está escrito nesse texto, está escrito. São pouquíssimos versículos, mas que falam para nós muito desse homem. E o texto termina sobre Jabes dizendo: e Deus concedeu o que ele tinha pedido. Pronto, acabou. Foi revogado. Foi abençoado. Foi liberado para prosperar. Foi garantida a ele a presença e a companhia do Senhor e o livramento do Senhor sobre a sua vida todos os dias. Irmãos, isso é maravilhoso, sabe? Esse nome estava ali, mais um nome na genealogia, para ser um homem fadado, aquilo que o seu nome lhe pronunciava, lhe dizia a seu respeito, mas esse homem buscou o Senhor, orou a Deus e a sua sorte foi mudada. Deus ouviu a sua oração. Deus concedeu o pedido que ele havia feito. Como Jabes, você que está me ouvindo nessa noite também pode superar dificuldades, pode superar tristezas, dores do passado, sentenças e decretos que estão sobre a sua vida, quem sabe sobre a sua casa ou sobre a sua própria família, né? A irmã Nilma está dizendo aqui, ele não guardou isso dentro dele, ele não deixou criar feridas, como diz a Mirlene, né? Ele foi direto na fonte, sim. Ele não deu uma de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, né? Ele fez igual o homenzinho torto, né? Que as crianças cantam a musiquinha. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta,
andava no caminho torto, sua vida era torta, mas de um homenzinho torto, Jesus encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Então, a gente aprende muito com essa história de Jabes. Diz o texto que ele se tornou o homem mais honrado de seus irmãos. Não era esse o fim que estava destinado a ele. Talvez o fim destinado para ele é que ele seria o patinho feio da família. Alguns usam a expressão, né? A ovelha negra da família, aquele que veio só para envergonhar, aquele que veio ser a vergonha da casa, né? Aquilo que ninguém quer mostrar da família, né? Mas o Senhor mudou a sorte dele, mudou a sua sorte, e ele se tornou o mais honrado de seus irmãos. Sim, porque quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós somos honrados pelo próprio Deus, né? O texto diz aqui que eles, os seus irmãos, agiram virtuosamente, mas ele superou todos os seus irmãos. Agora, sabe, ele antes poderia ser lembrado pela experiência dolorosa que ele causou à mãe, né? Mas agora ele era lembrado por aquilo que Deus fez na sua vida, se tornou o mais honrado de todos os seus irmãos. Nessa noite eu quero perguntar para você, Jabes teve seu nome destacado numa genealogia com mais de 500 nomes. Nasceu para ser um homem de tristezas, mas orou sinceramente a Deus e teve a sua sorte mudada. Como Jó teve a sua sorte mudada pelo Senhor, enquanto ele orava pelos seus amigos. Passou a ser conhecido não pela experiência de dor que ele causou à sua mãe, mas pela oração que ele fez, que mudou a sua vida. Nessa noite eu quero perguntar para você que está me ouvindo, sabe? Como que você deseja ser conhecido? Talvez você seja conhecido por muitos, não pela maneira como você gostaria de ser conhecido. Mas, olha, lembre-se de Jabes. Deus mudou sua sorte, porque ele orou, e a oração dele mudou a sua vida. Uma oração sincera e verdadeira também poderá mudar a sua, né? Ele passou a ser conhecido não pelo passado de dor, nem pelo sofrimento que ele fez a sua mãe passar, mas pela oração que ele fez. E hoje nós estamos aqui falando de Jabes por causa da sua oração, né? Como você deseja ser conhecido pelas pessoas? Você pode orar também como Jabes orou e a sua sorte foi mudada. A irmã Agma está dizendo que a música, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. É isso aí. É a canção, né, irmã Agma? A Rúbia está dizendo, semana que vem estou de volta, estou sumida, estava tendo ensaio coral. Isso, Rúbia, é muito bom ter você aqui. Então, hoje, pense nisso, não importa o que você viveu, ou tenha vivido, ou esteja vivendo, as experiências difíceis que você esteja passando, uma oração pode trazer bênção sem medida sobre a sua vida e pode mudar a sua sorte. Amém? Quero convidar você a estar orando comigo nesse momento, que ouviu essa palavra. Você pode orar como Jabes orou, sinceramente, de todo o seu coração, não aceitando aquela condição nem aquela sentença, mas acreditando que Deus tinha algo mais para a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, eu creio que nesse momento tantas pessoas estão ouvindo essa palavra. Hoje, quando ouvirem, que o Senhor possa estar falando profundamente aos corações. Nós não podemos nos tornar a nossa dor. Nós não podemos nos tornar a experiência difícil que enfrentamos ou que estamos enfrentando. A nossa vida não pode se resumir a isso, Senhor. Nós podemos, sim, em muitos momentos, passar por coisas difíceis, enfrentar situações que nós não esperamos, mas o Senhor tem algo para nós e a sua bênção fará a diferença na nossa vida. Mudará o destino, mudará o rumo, nos dará o norte, nos dará um caminho que muitas vezes nós não imaginamos que poderíamos ter. Nessa noite é isso que eu peço para cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, Senhor, no nome poderoso de Jesus, que elas possam enxergar além das experiências difíceis que viveram ou estão vivendo,
que como Jabes elas possam olhar para o céu, que elas possam olhar para o Senhor e entender e desejar e querer aquilo que o Senhor tem e é poderoso para fazer nas suas próprias vidas. É assim que eu oro e coloco cada uma dessas pessoas nas mãos do Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém? Bem, assim nós terminamos a nossa ministração de hoje, falando sobre a oração de Jabes. Que Deus possa estar abençoando e tenha abençoado profundamente seu coração, que o Espírito Santo continue falando a você, né? Ele é o grande mestre, aquele que nos ensina, que ele continue nos ensinando, no nome de Jesus. Me despeço de vocês hoje, com essa chuvinha que está caindo aí fora, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Aguardo você na próxima semana do nosso Falando de Fé com o Colégio Batista Betel. Vão estar conosco a irmã Andréia Freitas, a irmã Mirlene, que está aqui, e a Isabela. Eu tenho certeza que será um momento muito edificante e eu aguardo você. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Amém? Então, vou me despedindo de todos vocês aqui. Nilma, Érica, minha mãe, Cássia, Leci, Sônia, Mirlene, Tiago, quem mais? Irmã Águima, Vilma, Alessandra, irmã Marinha, Vera Zeferino. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe cada um grandemente. E você que está aqui aí no seu cantinho ouvindo, que o Senhor te abençoe também. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até lá, grande abraço. Fiquem com Deus.